Olá, meus amados e queridos irmãos, uma boa noite para cada um de vocês. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar com a palavra que nós iremos meditar nessa noite. Mais uma noite de meditações e reflexões nos textos bíblicos. Hoje nós vamos meditar no texto em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 9. E eu quero vos citar o tema, afinal de contas, de quem parte a salvação? Será que essa salvação é algo escolhido somente por nós e aceitado por Deus? Ou Deus que nos escolhe e nos salva? Né? Quem parte primeiro para a salvação, Deus ou o homem? E eu quero ler um texto com vocês, que se encontra aqui em Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando lemos esse texto, percebemos a clareza e a evidência palpável de como o homem não tem a mínima capacidade de buscar por sua própria salvação. Quando nós lemos que e vos vivificou, e vos ressuscitou, e vos trouxe vida novamente, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Né? E o apóstolo Paulo descreve a vida, o estilo de vida de uma pessoa dessa maneira, que outrora todos nós éramos assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo a forma de viver do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos. Então aqui ele começa a explicar como é que uma pessoa, como é que um ser humano, quando nasce, cresce e se desenvolve, ele vive na visão de Deus, certo? Ele vai dizer, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando o apóstolo Paulo traz esse relato ele não é um drama, ele não é uma história, ele não é uma ilustração, ele é a realidade de todo ser vivente na terra. O homem está morto em pecados e delitos, e por isso ele segue um estilo de vida, uma conduta de vida, que é justamente conduzida, como explica o apóstolo Paulo, pelo príncipe da potestade do ar, pelo inimigo de Deus. Então, é necessário uma intervenção, por isso que o apóstolo Paulo diz, e vos vivificou, ele vos levantou dos mortos, como o texto de Ezequiel 37, que fala de um povo que está morto, mas que Deus revivifica esse povo, aumentando a sua fé ou trazendo a sua fé de volta. Então ele vai explicar no versículo 4 de onde procede a salvação, qual é o meio que Deus utiliza para a salvação. E ele vai dizer, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Nos lembra muito João 3,16.
Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. E ele nos diz, aliás, no verso 5 nos diz, estando nós, preste bem atenção nisso, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A única forma de vivermos para Deus é sermos ressuscitados pelo próprio Deus. Assim como Cristo foi ao ventre da terra e Deus derramou seu poder e trouxe o Emanuel, o Cristo, de volta à vida, assim também nós, quando estamos em Cristo, recebemos o mesmo benefício de sermos ressuscitados, vivificados, para podermos viver para Deus. E ele vai nos dizer, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, ele está sempre expressando que a origem, a base, o fundamento, de onde surgiu a ideia de salvação, foi da parte de Deus. A única coisa que o texto vai dizer, como ele vai dizer no verso 7, que para mostrar para os séculos vindouros o tamanho da graça de Deus, o tamanho do favor imerecido de Deus, que dentro dos séculos vindouros, que é o que nós conhecemos hoje, a história do cristianismo, mostrando a salvação perante o mundo. Então ele vai dizer, né, que pela graça sois salvos. O veículo que Deus utilizou, a fé em Cristo Jesus. Cristo é a manifestação da graça de Deus. Cristo, ele é o poder da graça de Deus em ação. Cristo veio em resgate dos homens. Cristo sofreu pelos homens. Cristo morreu pelos homens. Cristo deu sua vida pelos homens, demonstrando assim a graça, o amor de Deus pela humanidade. Então, a única parte em que nós temos, depois da obra da salvação sobre as nossas vidas, é o nosso caráter cristão que nós precisamos desenvolver. E ele vai dizer, porque somos feitura sua, nascemos de novo, somos criados em Deus, criados em Cristo. E por sermos criados em Cristo, ele vai dizer, sois feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa é a parte que nos compete, andarmos na vontade de Deus, andarmos nos decretos de Deus, andarmos na visão de Deus. A salvação não tem origem em nós e não tem participação nossa. A salvação é exclusivamente de Deus. Tá? Que essa verdade possa esclarecer a sua mente, que Deus em Cristo Jesus possa resplandecer como o sol da justiça sobre a sua vida. E lembre-se, a salvação é dada por Deus de graça. Receba de graça e aprenda a viver de um modo onde a graça de Deus será o estandarte da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, em nome de Jesus.